Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como aqueles que estão pensando aí em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, buscando um nicho de atuação profissional, tá bom? O conteúdo aqui também se direciona aos produtores rurais que queiram entender um pouco mais sobre as questões legais e burocráticas que envolvem aí a sua atividade, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve no canal, tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade aqui nos nossos conteúdos, nos nossos vídeos, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a forma e as principais estratégias de defesa na desapropriação para fins de reforma agrária. Esse é um tema muito discutido e de muito temor por parte do produtor rural, tá? Mas existem regras muito bem definidas de que, quando e como uma propriedade poderá ser desapropriada para fins de reforma agrária. Então, se o produtor estiver cumprindo com a função social do imóvel, esse imóvel esteja sendo explorado corretamente, ele não tenha problemas ambientais, ele dificilmente vai passar por um procedimento de desapropriação, certo? Então a ideia aqui é explicar o contexto e depois quais as estratégias de defesa em caso de desapropriação para fins de reforma agrária. Então, qual que é o contexto, né? A desapropriação para fins de reforma agrária, ela é um instrumento de política fundiária, de redistribuição de terras, né? Então, é uma das políticas públicas de Estado para a redistribuição de áreas não aproveitadas e, com isso, diminuir o conflito dentro das áreas rurais, né, os conflitos rurais, e ainda conseguir um desenvolvimento socioeconômico daquela população que não tem áreas tituladas, que não tem imóveis para exploração. Então, o objetivo é conceder imóveis para grupos familiares que necessariamente têm que explorar aquela área, têm que exercer uma atividade econômica sobre o imóvel, tá? Então, esse é um ponto, é um procedimento de redistribuição fundiária. Agora, quando que um imóvel ficará ou será suscetível à desapropriação para fins de reforma agrária? Os dispositivos legais e constitucionais, eles estabelecem que o imóvel rural que será insuscetível, ou seja, que não vai poder sofrer o procedimento de desapropriação para fins de reforma agrária, é a pequena e média propriedade rural e que esteja cumprindo com a sua função social. Qual que é a função social do imóvel? Que ela seja uma área explorada, a área esteja sendo explorada economicamente. Então, a pequena e a média propriedade rural não passarão, em tese, pelo procedimento de desapropriação para fins de reforma agrária. Quais são esses imóveis? Pequena propriedade rural até 4 módulos fiscais e média propriedade rural acima de 4, menor que 15 módulos fiscais, ou até 15 módulos fiscais. Tá? Então, imóveis que tenham até 15 módulos fiscais não estarão sujeitos à desapropriação para fins de reforma agrária. O módulo fiscal, ele é estabelecido por cada município. Então, se você pode pesquisar qual o tamanho do módulo fiscal por hectare aí na sua região, você vai identificar se o seu imóvel se enquadra em pequena, média ou grande propriedade rural, tá bom? Tem um vídeo no canal só falando sobre isso. Perfeito, então. Então, as pequenas e médias propriedades rurais não estarão sujeitas à desapropriação. E as grandes? As grandes propriedades rurais que estejam cumprindo a sua função social também não serão desapropriadas. E aí, qual que é o principal ponto quando a gente fala em cumprimento da função social? É a produtividade, tornar a área produtiva. Então, existe o chamado grau de utilização e grau de exploração do imóvel. Se as propriedades rurais estiverem cumprindo com o grau de utilização e o grau de exploração do imóvel, ele também não será suscetível de desapropriação. O que é o grau de utilização? É quando há o aproveitamento de
mais de 80% da área útil do imóvel, né? A área útil é a área explorável, passível de ser explorada. Então, tem que ter pelo menos 80% de exploração da área útil. Esse é o grau de utilização. E o grau de exploração corresponde a 100% de cada cultura, da média de cada cultura estabelecida pelos órgãos competentes, tá? Então, se você tiver cumprimento destas expectativas aí do grau de utilização e do grau de exploração, você também, sua propriedade não estará sujeita a desapropriação. Agora, e se houver uma inspeção do INCRA sobre o seu imóvel? Aí você precisa fazer o acompanhamento dessa inspeção, de preferência com o advogado e com um engenheiro agrônomo, que vai te dar o respaldo junto dessa inspeção. E, ao final, quando sair o relatório do INCRA, você tem a possibilidade de impugnar esse relatório. É o momento de fazer uma impugnação, tá? Para que isso fique registrado. Por quê? Porque se o INCRA definir que a área é passível de desapropriação, vai ser editado um decreto presidencial declarando o imóvel como suscetível de desapropriação. Tá? A partir deste momento, você tem que entrar com uma ação anulatória de ato administrativo para desconstituir os efeitos dessa desapropriação. Por quê? Porque lá no processo de desapropriação que o INCRA entra para ter acesso ao imóvel e fazer indenização, não cabe defesas relacionadas a grau de utilização, grau de exploração, se o procedimento do INCRA foi feito de forma correta, observando os padrões legais, certo? Não cabe no processo de desapropriação. Lá só vai caber discussão de valores de indenização. Então, o momento para impugnar o ato de desapropriação é com uma ação autônoma chamada anulatória de ato administrativo, certo? É um assunto tanto quanto complexo, mas é importante que a gente fale sobre isso para que, principalmente os produtores rurais, proprietários de imóveis rurais, fiquem cientes dessas informações. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo. Eu tenho meu Instagram, @JulianoBiziac, onde você consegue falar comigo pelo WhatsApp ou mesmo mandar um direct para mim. Estamos sempre à disposição, tá certo? Eram essas as informações hoje. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.